comida é uma das características que diferenciam as culturas pelo mundo. Saber como um povo se alimenta diz muito sobre ele. A comida pode explicar quem somos, de onde viemos e explicar também os nossos valores, o que é importante para nós. Na Itália, por exemplo, fazer uma refeição vai muito além do simples ato de comer. É uma celebração da vida, da família e da amizade. A mãe italiana sempre queria que os filhos todos ficassem assim por perto dela. E também que eles se reunissem e ela não admitia que entre irmãos assim não se dessem bem. As brigas eram na mesa, mas os acertos também eram na mesa. Em torno da mesa, o italiano constrói boa parte de sua história e ali fortalece a sua identidade. E é claro que esse aspecto tão importante da cultura foi conservado pelos imigrantes e perpetuado pelos descendentes. Vamos saborear histórias, curiosidades, lembranças cheias de afeto e descobrir por que, para o italiano e seus descendentes, a comida é uma das receitas para ser feliz. Cibele Michelon, nasci no interior do Paraná, em Francisco Beltrão. Meus pais são de origem italiana, tanto pai quanto mãe. Meu nome é Pedro Corrêa de Oliveira, tenho sangue italiano, porque meu bisavô Pedro Demeterco era casado com uma italiana, Giuseppina Bonvini. É Carlos Beal, a nossa família de origem do Vêneto, a cidade é Maróstica. Meu nome é Lilian Rossi Almeida, meu pai é descendente de italiano, como nós, e minha mãe também tem uma parte italiana e outra parte portuguesa. Io sono Massimiliano Morabito, sono di Roma, nascido e crescido em Roma. Me transferi aqui 15 anos atrás. Meu nome é Luísa Mari Gulim Teixeira de Faria. Como minha irmã italiana, sou descendente, meu bisavô veio de Vêneto. Então, eu me chamo Gilberto, meu sobrenome é Milani. Da parte da minha mãe, dos meus nono materno, não falavam o português, era tudo italiano. Arlete Gulim Calabrese, sou descendente de italiano. E meu pai e meu marido é italiano da Sicília. Meu nome é Renata Rossi, eu sou descendente do Giobata Rossi. Ele nasceu na Itália, em Borborico. É uma pequena cidade no Vêneto. Eu acho que comida é emoção. Comida é emoção. Por isso que a gente se encanta tanto com comida. Isso é muito claro na comida italiana. Desde aquele pão, né? Eu acho que a Itália tem os melhores pães do mundo, né? Até as massas, enfim. A comida afetiva italiana, eu acho que ela é a que fica na memória. Eu lembro também quando a gente era criança, que aos domingos, a gente ia na casa das tias, aí tinha a mesa farta de tudo, né? Como a gente veio de uma origem de italiano, de uma formação simples, né? O ato de se alimentar era realmente o ato de reunir toda a família, né? Era sagrado o almoço com ele antes da Cascatinha, muitos anos na Cascatinha. Tanto eu casei na Cascatinha, se imagine. Vai nascendo criança, então é feito um almoço, cada um leva um prato típico, sempre comida italiana. Daí lá tem música italiana, conta causa, atualiza as prosas. E a gente passa um dia inteiro no bosque, relembrando do tempo e da cultura do que a gente viveu como italiano. Estar em volta da mesa é a coisa mais verdadeira que o italiano faz. Eu acho que ele só não fica mais na mesa porque ele tem que trabalhar. Na quarta-feira, então, eu continuo fazendo almoço para todos os filhos e nora. Toda quarta-feira eu faço. Tinha essa tradição, né,
da italianada, né? De matar o porco, aí juntava todo mundo, todos os tios, as tias, aí lá eles faziam as linguiças, eles faziam os codiguinhos, o figadelo, né? Então, essa tradição da alimentação. O famoso que era o porco de lata. Se matava o porco e para conservar, mantinham na banha e aí a gente ia buscar e depois esquentava e era a maior festa. Se fazia a banha naquelas latas de 18 litros e daí toda a carne do porco, ela ficava imersa em pedaços, em postas, na banha. Então, conforme a demanda ia precisando, tirava aquela carne do latão de banha e fritava. E se fritava com banha. O macarrão que não faltava. Todo domingo era macarrão com frango, né? Que é aquilo que ficou muito na gente, até hoje ainda, né? Os italianos do norte faziam macarrão, e macarrão do bom. E os italianos do sul não conheciam o macarrão. Tanto que quando meu avô Greca, aqui em Curitiba, quis namorar a menina Emília Gasparim, da colônia Gabriela, ele foi para casa da namorada, para a primeira reunião. Quando serviram polenta, ele perguntou: "Que tipo é questo? Que comida é essa?" E o velho Gasparim disse: "É um impostore. Este homem não é italiano, não conosce la polenta nostra." E de fato não conhecia, porque a Itália era toda dividida em pequenos feudos, em pequenas idiosincrasias, muito distante cada aldeia da outra. O italiano é muito afetivo, sabe? O italiano, ele transmite toda essa emoção no que tem no prato à frente. Aquilo que a gente fala, olha, a comida da nona, né? Muitas vezes a gente vai num restaurante, pede um prato e diz: "Ai, com que saudades que eu tenho da comida da minha avó." Teve um cliente há pouco tempo atrás que comeu um peixe que ele fez grelhado. Ele quase chorou, porque ele falou que o pai dele fazia o peixe assim e nunca mais ele tinha comido. Ele saiu emocionado. Muitas vezes acontece assim, muitas vezes, com massa, com carne, com várias coisas, com a sobremesa. Fala: "Meu Deus, eu voltei no tempo da época da minha avó." Eu sou fã da polenta, né? Mas o que mais encanta a gente é o risoto. O risoto de Colombo tem pequenos segredos. Somente galinha caipira, água da fonte. A gente só faz o risoto com água sem cloro e o tempero dele, que vem cravo, canela e pimenta. E o salsão, que é o que dá o perfume pro nosso risoto. A gente faz um molhinho de moela e nesse molho a gente faz um pacotinho de tecido com esses temperinhos, só para sair o gostinho. É um segredo de Colombo. O cravo e a canela é só aqui. O italiano, ele tem um consumo muito grande de risoto. O arroz arbóreo na Itália, ele permite, existe aquilo que a gente diz, o arroz do dia anterior. O Brasil tem um consumo de bolinho de arroz muito grande, tanto de bolinho de arroz tradicional, que é o que todo mundo conhece, como o arantini também, que cada vez mais um número de restaurantes maior tem feito arantini. O arantini é o bolinho de arroz italiano. Sabe o fígado de frango? Então o fígado é um prato que não é muito fácil de fazer, né? Não é muito fácil para o fígado ficar inteiro, ficar gostoso e tal. Então nós servimos o fígado de entrada, fígado e vai a polenta e a asinha de entrada. A asinha eu não posso nem pensar em retirar asa, porque eu gasto mais asa do que frango. Eu lembro que minhas primas, nona, macarrão não é macarrão de pacote, não. Aquilo tinha que pegar a massa e esticar na mesa e daí cortar as tiras de talharim tudo na faca. A cozinha italiana hoje ela vem sendo mais valorizada da forma original como é. E a burrata, na verdade, ela, inclusive na Itália, ela passou a ser uma coisa mais importante nos últimos tempos, apesar de existir já há muito tempo. A mozzarella,
é também um produto muito utilizado, mas que agora está sendo muito valorizado na forma artesanal. Nós continuamos essa tradição com os queijos da Puglia. Claro, tem alguns queijos que, por exemplo, o nosso stracchino, cacho-cavallo, que vem de regiões diferentes, mas pelo menos a maioria dos nossos queijos replicam os queijos pugliesi da Puglia e a tradição. E, digamos, se reflete no processo de produção. Quando abrimos o restaurante 13 anos atrás, era muito difícil achar frutos do mar. E eu me lembro que para procurar para marisco, ostra e vongole, eu andava de noite na BR, porque o caminhão andava de Florianópolis direto para São Paulo e não parava em Curitiba. Nós fomos abrindo o caminho para muitos frutos do mar aqui em Curitiba. Então eu acho que é falta de costume não comer frutos do mar. O consumo de peixe na Itália é muito grande. Roma também é um consumo muito forte de pescados. Agora, é engraçado, né? Porque o imigrante que veio para cá, eu acho que ele precisava daquilo, ninguém planta peixe, né? Como ele se firmou nas terras que lhe foram doadas para plantio, ele acabou se fortalecendo mais na terra e naquilo que dá o seu plantio, né? Do lado da minha avó, eles eram campeão para fazer aqueles grustos, né? Do lado da mãe era difícil eu lembrar que faziam grusto. É uma iguaria italiana, uma massinha muito crocante, fininha, passada na canela com açúcar. E na quarta-feira de cinzas, a minha avó fazia uma baciata. E vinha os netos, sei lá, quase 30 netos. E botava a cachaça, né? E deixava com o tempo assim. Aí ficava o licor do figo. Era maravilhoso o licor que ela fazia. Fazia muitas compotas de frutas, né? Porque eles faziam, já deixavam nos vidros, bem fechados o ano inteiro. Outra coisa do meu pai, muito interessante, é que ele tinha loucura por caça. Ele ia caçar, era louco por caça. E vinha assim com aquelas passarinhadas lindas, e aventou de Java, porque ele colocava numa bandeja e nós tínhamos que despenar tudo aquilo. Mas tinha que fazer, porque na hora de comer era uma delícia. Se comia muito mais osei. Osei é pássaros. Por quê? Porque antigamente pássaro na cidade era permitido atirar. Hoje em dia não é mais permitido. Então já mudou esse modo de comer, né? Essa alimentação. Esse aqui a gente chama de codiguinho. É uma linguiça que ela é feita de couro de porco e carne. Tá? Como a gente sabe, eles aproveitavam de tudo, né? Tudo que era produzido, eles aproveitavam para alimentação. A gastronomia italiana, ela se adapta ao que se tem, ao que se tira da terra, aos costumes locais. E não é só pizza, com massa, a mesma coisa, enfim. A Itália, ela se reinventa em cada país que ela a gente pode dizer assim, que ela invade, na questão de enologia e gastronomia. Você pega um zucchini, uma abobrinha e uma pasta, sai um prato bom. Qualquer um ragu, coisa simples, e o macarrão é que nem o nosso arroz, né? Ele é muito acessível. O último prato que eu lancei, como era doce e salgado junto, era uma massa que vai para o forno, mas era doce e salgado. Aí eu digo, porcaria, agora que nome que eu vou pôr aí, porque os garçons têm que saber. Daí eu botei Romeu e Julieta. Não sei se foi o nome ou o quê, mas teve uma aceitação fora de série. Nos primeiros dias de restaurante a gente se batia um pouco. Quando ele foi explicar para um cliente, para uma mesa, por que não serve carne com massa? Porque não é uma coisa simples assim. É porque cada prato tem o seu valor. Então, a massa, ela não é acompanhamento da carne. E a carne não é acompanhamento da massa. A massa tem o seu valor próprio e a carne tem o seu valor próprio. Por isso que a gente não serve junto. Não porque a gente não serve, por isso que o italiano não serve assim. Eles prezam pela cronologia ali do ato de servir. Então, é o antipasto. Primeiro prato, que são as massas e risotos. Daí os segundos pratos, que são as carnes e peixes e outras carnes. Depois vem a salada, depois vem a sobremesa, depois vem o café e depois vem o licor. Então tem todo esse ritual para ser feito. Hoje, no
no mundo todo, inclusive aqui no Brasil, está sendo muito levado em consideração no momento da alimentação, porque isso dá um retorno na questão da saúde das pessoas também, né? Então, eu acho que tudo vem a somar e voltar, né, às origens é interessante. Por exemplo, lá na Itália, principalmente na Puglia, claro, na Itália toda, não existe uma grande cerimônia, o almoço de domingo ou uma festa de fim de ano, como é o próprio Natal, sem ter uma grande mozzarella, sem ter a burrata no antipasto. Isso remete toda essa história familiar italiana, né? Nossa origem é italiana, né? Então, boa parte da nossa gastronomia vem da Itália. Então, a gente importa muita coisa da Itália justamente para que isso seja estendido na marca, né? Que esse prazer de se alimentar possa ser nos produtos que a gente traz também muito da Itália. Minha avó fazia um carneiro maravilhoso, um prato de família que se chama, é de proveniência napoletana, campana, que se chama genovesa. É um carneiro ensopado com ervilha e batata. É uma coisa maravilhosa. A minha avó fazia um tortelho. Hoje a gente encontra tortéis como no formato de ravioli. Ela não, ela fazia aquele tortelho que era aberto, abria uma massa assim, aí espalhava aquela abóbora, moranga, né, que era assada, enrolava ele como um rocambole num pano, fechava ele e cozinhava na água. Depois ela tirava esse tortelho e cortava em fatias, com um molho de frango que só ela, nunca mais na minha vida, não consigo nem chegar perto disso. Na semana passada veio uma advogada lanchar, ela e o esposo dela. Eles estavam sentados aqui e lancharam. Quando terminaram de lanchar, eu levei um pires com 2 crostos ali para cada um, de sobremesa. Eles nem sabiam que tinha, nem tinha visto, eu levei. Ela comeu, ela me chamou, ela falou assim, esse crosto ele me fez chorar. Porque a avó dela fazia a mesma coisa. É assim. A nossa mãe, o nome dela era Lídia, né? Lídia Saroli Beal. Mas o apelido dela foi sempre Bia, né? Então, a Mama Bia é uma história de carinho, de paixão por tudo que ela nos ensinou. E a gente é muito rigoroso na escolha dos produtos. Realmente, a gente busca parceiros no mundo todo que possam fazer o ato de se alimentar um prazer, né? Por isso que a Mama Bia é uma responsabilidade de todos os irmãos e a gente cuida com muita paixão e carinho, porque tem o nosso DNA e tem a história, né? Meu pai contava que quando ele gostava de polenta, então ele gostava de polenta com queijo. Então diz que ele só molhava a polenta assim, já sentiu o gostinho do queijo, né? Porque não tinha como comprar muito, né? Nós, criança, fomos criados assim a polenta e radicchio, né? Que o radicchio não podia faltar. Minha mãe fazia aquela polenta mole com radicchio e tal. Você vai fazer em casa uma polenta do jeito que o italiano gosta mesmo, a polenta rústica na chapa do fogão mesmo. Então aquilo te dá um prazer. O milho é de origem aqui do continente americano. O milho vai ser levado para a Europa. E o cultivo do milho é mais, digamos assim, fácil do que o cultivo do trigo. Então, no sul da Itália, onde as pessoas eram mais pobres, e também em algumas regiões do norte, as pessoas não tinham como comer pão. Então, a polenta vai ser a substituta. Então, você também reconstrói a memória. Você ressignifica a memória, né? O que um dia foi tristeza é ressignificado hoje pela fartura. Sabe aquela polenta frita na hora? Você leva na mesa e todo mundo pega. Ninguém deixa a polenta de lado. O strozzapreti, que é engasga padre, é o macarrão do sul, que é uma delícia, tem um furo no meio e que permite que entre o suco do macarrão e daquilo para comer não há coisa melhor na face da terra. O meu chefe falava que tinha um ingrediente, todas as comidas têm que ter um ingrediente, o amor, porque senão não sai bem. Não sai bem.
Então, assim, a comida é feita com carinho, a comida é feita com respeito. Eu acho que isso é muito, muito importante para nós. E todo domingo de tarde, depois que fecha o Dom Antônio, velho Madaloso e grande Madaloso, eu tenho uma mesa bem grande na sala e o café está na mesa para todo mundo. Daí eu vendo os 3 restaurantes e tomar café aí. Daí a gente, entre irmãos, a gente conversa bastante, mas italiano daí, sabe? Através da comida, através dos hábitos dentro de casa. Por que minha mãe falava alto? Por que minha avó fazia, sabe? Então você tudo vai se encaixando. Por que eu sou assim? Eu sou assim por causa disso tudo. Desde aquele primeiro italiano que chegou lá no interior do Rio Grande do Sul, que teve que plantar o seu primeiro tomate, para fazer a sua primeira panzanella, o seu pão, as suas coisas. A mesa, um elemento muito importante de constituição, de construção dessa identidade. Mesmo depois de ela ter morrido, minha avó, que era descendência alemã, ainda tinha rolo de macarrão em casa e fazia massa de lasanha em casa. Então, na nossa família, a gente sempre respeitou muito o nosso lado italiano, tá? Na mesa. Exploramos a tradição italiana na mesa dos paranaenses, os pratos que contam história e a comida italiana contemporânea. Mas a influência dos imigrantes vai muito além da gastronomia. Vamos conhecer os nomes italianos nas artes plásticas, nos movimentos sociais, no cinema, na literatura. A influência dos imigrantes na cultura do nosso estado.